Boa noite, pessoal. Agora sim, gravando. Vamos para a nossa segunda aula aqui do curso de formação para prefeitos comunitários e novas lideranças. Recapitulando um pouco, tivemos um lançamento. Depois, na primeira aula, com a participação especial da Vera, prefeita comunitária da 115 Norte, a gente falou sobre essa parte inicial, né? Esses documentos que o cartório pede, esse momento para quem está nessa fase de criar ou reativar uma associação de moradores, né? Uma prefeitura comunitária. E passei lá no grupo, né? Aqueles documentos. Depois a gente vai abrir aí uma rodada para perguntas e dúvidas em relação àquilo, né? Não sei se alguém tem algo que tenha ficado pendente que gostaria de perguntar, né? Sobre aquele assunto, antes da gente passar para o tema seguinte. Se gostaria de saber se vocês têm, por gentileza, alguma dúvida ou querem fazer algum comentário sobre aquilo que foi falado na anterior. Não. Tudo certo? Então, qualquer dúvida, a gente está aí à disposição. Como eu falei, a parte burocrática é a mais fácil, entre aspas, porque aqui é uma série de documentos e de coisas que vocês precisam cumprir para poder fazer. Mas a teoria é fácil, na prática não é tão fácil assim, né? Então, uma série de coisas de detalhes precisam ser feitos para poderem fazer da melhor forma. E hoje a nossa convidada especial é a prefeita comunitária da 407 Norte, a Magda. Porém, ela teve um imprevisto, ela não vai conseguir participar. Estava tudo certo para hoje, mas teve um imprevisto e de última hora me mandou mensagem. Então a gente está vendo se ela vem na semana que vem, né? Então, vou usar muito da experiência utilizada aqui na minha quadra da 105 Norte, né? Depois eu vou mostrar um material aqui. E tem muito a ver com o assunto principal que eu ia tratar hoje, que eu chamo do planejamento. Vamos botar como nome, como título principal, planejamento, né? Um plano de ação. Então fica de recomendação aqui o que eu fiz na quadra, né? Aí vocês fazem como quiserem, se acharem legal ou não, mas quando estava nesse movimento inicial de fazer acontecer a associação de moradores aqui, que estava desativada há mais de 15 anos, né? Então, o nosso processo foi praticamente o mesmo de criar uma nova, porém respeitando o histórico já vivenciado em outros momentos aqui, quando teve uma prefeitura. Mas foi do zero, né? Foi o caminho do zero. Então, o primeiro que eu fiz foi um diagnóstico mesmo da quadra. O que eu acho que poderia ser melhorado, né? Então, eu saí andando Hum, todos os pontos da quadra, fotografando tudo, vendo cada detalhe que poderia ser melhorado, né? E comecei a separar o que era de competências exclusivamente do GDF e o que não, o que as prefeituras podem fazer, né, dentro das limitações de recursos, né? Então, comecei a fazer esse diagnóstico, sem me preocupar muito com o orçamento ainda, né? Era mais de ver o que a quadra está precisando. Isso é muito interessante, né? Para dar um norte para todo o trabalho e de poder fazer esse convencimento, esse diálogo com as pessoas da quadra entenderem que é importante ter uma associação organizada, né? Então, quando eu fui fazendo isso, foi interessante que foi de forma coletiva, já naturalmente, que eu fui conversando com as pessoas, né? Perguntando o que acha que poderia ser melhorado. Então, consegui colocar coisas que as pessoas também fizeram de sugestões, né? Coloquei isso num documento de Word simples, né? Foto com um detalhamento ali, né? Mínimo. Por exemplo, reforma do parquinho infantil, aí fotos do parquinho. Tava mais de 10 anos detonado o nosso parquinho aqui na quadra, né? Com- Fiquei sabendo com alguns síndicos antigos que foram feitos vários chamados, várias tentativas para a administração do plano, para o do GDF, e nada do parquinho. Sempre a mesma comunicação de que não tem de verba algum dia, está na fila, coisas do tipo, né? Então, bom, isso hum, era unânime, assim, todo mundo falava do parquinho, nossa, o parquinho, o parquinho, o parquinho, né? Então, eu percebi que esse era um grande projeto da quadra, então eu consegui mapear isso, desde uma simples lixeira danificada para trocar ao parquinho, que era um grande projeto que a gente poderia trabalhar, né? Então, isso é muito interessante de se fazer. E, naturalmente, esse processo do diagnóstico e do planejamento, ele foi surgindo também com equipe, né? Porque quando a gente se apresenta nessa para uma liderança, a gente tem que montar uma equipe.
E aí, como eu falei, vai depender do estatuto de vocês, para vocês apresentarem uma chapa e compor uma diretoria, depende muito do estatuto. Geralmente é o presidente da associação, o vice, aí tem tesoureiro, enfim, tem uma. Mínimo são três pessoas, né? Fiquei sabendo aí pelo cartório, mínimo são três, tem que ter presidente e vice e alguém com esse papel de tesouraria, secretariado, né? E o máximo não tem limite, vocês podem botar 100 pessoas, o que é muito ruim. É bom se todo mundo participa, mas é ruim porque para marcar reuniões sempre vai ser complicado, para compor essas vagas são difíceis. E a gente vê isso em algumas associações de moradores que tem 10, 15 cargos de diretoria e fica meio difícil às vezes de compor, né? A gente acha que não, mas é difícil, porque as pessoas, no geral, como a gente falou, gostam de reclamar, de solicitar, mas poucas são as que querem botar a mão na massa e muito menos se colocar à disposição em um cargo, seja por falta de tempo ou que não querem, pelo motivo que seja, né? Mas são poucas pessoas, então é importante já conectar esse time que vocês podem ir conhecendo para fazer esse trabalho junto. Essa é a minha recomendação, né? De tentar. Vai que vocês aí na quadra já tem um grupo de 5 pessoas, 4 pessoas, comecem a dialogar, né? Amadureçam isso. Então, faça esse planejamento. Eu vou mostrar depois o jornalzinho da quadra, que hoje todo ano a gente finaliza, faz um jornalzinho da quadra atualizado com as ações que a gente fez. Todo mês a gente divulga tudo que vai acontecendo, né? E depois, detalhadamente, a gente vai ver na parte de prestação de contas, que não é só prestar conta visualmente e falar o que foi feito, mas a prestação de contas correta, com contabilidade, responsabilidade, notas fiscais, comprovantes, etc. Mas o que eu vou mostrar é o jornalzinho materializado, porque esse jornalzinho ele não tinha nada, era só o diagnóstico, né? E foi muito interessante a gente ver depois do primeiro ano de trabalho que um diagnóstico virou realidade, né? Então, é muito possível, sim, fazer isso com planejamento, né? E quanto mais pessoas pensando junto e apoiando vocês, vai ser melhor. Não vou mentir e falar que é fácil, não é fácil e que muitas pessoas querem, não, é muito difícil. Se vocês estiverem em um lugar que tem muitas pessoas, são um lugar de sorte, mas no geral é quase que um trabalho solitário, né? Então, vai depender muito de vocês para fazer esse movimento acontecer. Eu sei de prefeituras que estão há 2 anos tentando serem fundados e não conseguem, por vários motivos. Então, vai chegar um ponto que precisa dessa diretoria inicial, no caso, para fazer essa movimentação. Quando você estiver, minha recomendação, quando eu fiz esse diagnóstico, quando eu peguei esse planejamento, já estava com equipe, já estava dialogando com as pessoas, eu fui atrás de todos os síndicos que compõem no Estatuto da Quadra o conselho, né? Conselho de síndicos, que na minha quadra é o conselho fiscal também, um trabalho super importante. Então, já fui fazendo porta em porta, e cada síndico entrando em contato, síndico não estava, deixava meu número com o porteiro, voltava no outro dia. Alguns eu já conhecia, que conhecia outro, que me foi me apresentando. E aí eu já cheguei apresentando para os síndicos, né? O que foi a reação muito positiva no momento um planejamento. Todos ficaram meio surpresos. Nossa, que legal, tá precisando mesmo. Muito bom. Eu entreguei já um projeto, né? E pedi a opinião deles. Vieram outras sugestões. Eu atualizei esse material e, naturalmente, com todos os contatos deles, eu criei o primeiro grupo da quadra ali de WhatsApp, que me conectava com eles para começar essa organização, que tinha que chamar uma convocação de eleição com no mínimo de um mês de antecedência. Então, quando a gente apresentou isso, os síndicos já deram apoio, botaram o edital de convocação nos elevadores, no mural de aviso, começou a movimentar as pessoas da quadra, né? A gente já criou um outro grupo, no momento era de WhatsApp, materializando isso em um grupo de WhatsApp para visualizar, né? Colocando essas pessoas. A gente convocou, deu mais de um mês de antecedência, assim, né? E fomos para a Assembleia. E foi chapa única, né? E pessoas, como eu falei, não querem se envolver muito, né? É raro ter 2 chapas, 3 chapas, assim, muito raro acontece, mas nesse primeiro momento, geralmente, é muito comum virar uma chapa única. Então, as pessoas que estão querendo fazer acontecer acabam se unindo, né? E aí os cargos são dialogados e vê a disponibilidade de cada pessoa, né? Então foi um movimento muito interessante que deu muito certo, né? Por isso que eu recomendo para vocês de tentar fazer isso bem organizado e esse contato inicial com os síndicos é fundamental, que os síndicos eles são
vão ser os é uma espécie de porta-voz direto dos moradores, né? Então, se trata de uma associação de moradores, quem são os associados? Moradores da quadra. O síndico é o representante eleito para representar o determinado bloco, né? Então, pode facilitar demais a vida de vocês e pode dificultar demais também. Eu tenho colegas, prefeitos comunitários com problemas, com síndicos, desavenças, tiveram problemas que dificultam, né, a comunicação de chegar, até na forma de contribuições, né? Isso a gente está sujeito o tempo todo, porque tem alternâncias, né? Pessoas que pensam de forma diferente, tem moradores que não gostam da associação de moradores, acham que não deveria ter contribuição, que deveria ser tudo cobrado do GDF, pessoas com esse pensamento, né? Então é isso, é de sempre estar vivendo, vivenciando aí e descobrindo, cada quadra é diferente, tem coisas em comum, mas vocês vão poder dizer melhor como está o momento de vocês, né? Então eu vou, antes de mostrar o material aqui. Queria abrir para vocês, se alguém queria falar algo, alguma pergunta, algum comentário sobre essa primeira parte que foi falada. Então, Jean, você cobra taxa dos moradores, é isso? A prefeitura cobra taxa além da taxa que os síndicos cobram, cada prédio paga, os moradores também têm uma taxa, é isso? Então, Fernando, você tocou no ponto que eu nem falei sobre, certo? Eu não falei Ah, das não. contribuições da forma, não, né? Eu estou dando uma pincelada de forma geral. A gente nem falou sobre essa forma de contribuições, né? Ah, tá. A gente vai Entendi. falar sobre isso também, como são as receitas da associação. Uhum. Mas, Tá bom. oi, Carlos, você levantou a mão? Sim, boa noite a todos. Ahm, eu tenho uma pergunta. A gente aqui na 114 Norte tem muitos apartamentos que são, como é que se chama? Funcionais. Inclusive tem pelo menos dois blocos que eu sei que são completamente funcionais. Eles são das Forças Armadas. Isso costuma ser um problema para fazer assim uma prefeitura de quadro. O pessoal pode participar, não pode, eles costumam ser receptivos. Como é que é, mais ou menos? Sim, são dois blocos, Carlos, aí, que são assim, você falou? Sim, acho que pelo menos dois blocos que são completamente funcionais e depois tem outros apartamentos funcionais espalhados por pelo menos mais dois blocos. Ele todo funcional, ele fica mais difícil mesmo, assim. Eu escuto alguns relatos de locais que não têm apoio, né? Porque tem muita gente que vai, troca, né? O tempo todo tem um fluxo muito grande e acaba que não tem muita adesão, né? Mas é possível e vai depender muito do síndico mesmo de tentar viabilizar aí, criar alguma forma de contribuição. Como você tocou nesse assunto e a Fernanda também, eu já vou antecipando aqui um pouquinho, né, essa parte das contribuições, né? Porque isso é de um outro momento que a gente ainda vai chegar. A gente está nessa fase bem inicial, sabe? Eu trouxe como constituir um estatuto, registro, cartório, fazer tudo isso. A gente está nesse momento do que eu sugeri de planejamento para apresentar, para fazer um edital de assembleia para vocês poderem legalizar essa prefeitura, né? Ter CNPJ, ainda a gente tem que ter CNPJ com a Receita Federal, conta bancária com algum banco, para poder ter as contribuições, né? Mas já respondendo um pouquinho, as contribuições depende do estatuto de vocês, né? É possível colocar um valor, vou dar um exemplo, tem quadra que tem o valor de meio salário mínimo por bloco. Então, atualmente, o meio salário mínimo dá R$ 706. R$ 706 dividido por, vamos supor que tem 40 apartamentos, vamos calcular rapidamente, estou dando um número bem chutado aqui, pessoal. 706 dividido por 40, uma média de R$ 17. Vamos supor, entre R$ 10 a R$ 20, mais ou menos, um valor equivalente por contribuição, né? Então, por mês, esse é um valor que o bloco pode contribuir. Então, várias formas de contribuição, por isso que eu não queria tocar agora no assunto, a gente vai tratar de uma aula dessa, mas essa é uma das formas, o bloco contribuir, né? Mas isso o síndico precisa deliberar numa assembleia, com os condôminos, né, para ver se vão apoiar. Mesmo assim, pode ter morador que não queira participar, porque é uma associação de moradores e vocês não são obrigados, a pessoa não pode ser obrigada a participar, ela pode não querer participar. E aí, se isso acontecer, tem que ter
algum assinar algum documento, né, da pessoa se desassociar e aí o síndico abater aquele valor. É um pouco é longa história aí, por isso que eu não vou aprofundar aqui, que não era o assunto principal de hoje, né? Mas Uhum, respondendo um pouco, Fernanda, a sua questão, tem essa forma de contribuir o bloco, certo? Mas vamos supor, uhum, não teve consenso na Assembleia, o síndico não deu apoio. Vocês podem pedir apoio de cada por morador, adesão, você criar R$ 10 por apartamento, né? Então, pode ser assim também. Tem outras formas de contribuição também, por exemplo, produtos da quadra. Você pode vender uma caneca, um copo, uma uhum. camisa, pode ter alguns produtos assim. Podem fazer brechós, podem fazer festas, podem fazer várias coisas que podem virar receitas. Lembrando que a associação é sem fins lucrativos. Você Uhum. não pode dividir, ah, ganhamos, fizemos uma festa, deu R$ 20.000, vou dividir entre os sócios. Não, você tem que os 20 Sim, mil claro. reais você tem que utilizar para parquinho, pintar, fazer alguma coisa, né? Não se divide lucros. Então, as formas de receita são variadas. Pode ter patrocínio do comércio local, sabe? Tem muitas formas de constituir receitas. Uhum. Mas voltando ao planejamento, que é o assunto principal de hoje, né? Como fazer isso? Então, mapeamento. Celular, tira foto, conversa com as pessoas, coloca isso no papel, vai fazendo esse diálogo, esse trabalho formiguinha de conversar com os síndicos e moradores, vão começando a surgir os grupos, né? É, alguém gostaria de perguntar algo, comentar algo? A Rosa eu vi Uhum. que mandou por mensagem, né? Rosa escreveu: Boa noite, Rosa de Salvador, Bahia. Minha rua tem uma associação de moradores e quero falar no curso para as pessoas aqui, ver se podemos crescer. Um pequeno grupo conseguiu para a retirada de 3 árvores que ia ser feita pela prefeitura a partir de uma solicitação. Quê? Legal, Rosa. Oi, Silvia, boa noite. Ai, boa noite. Alô? Boa noite, estamos te ouvindo. Ah, tá, tá. É porque eu não estava ouvindo, não sei o que que deu aqui que não estava entrando. Mas beleza, tô aqui. Tá bom, Silvia, a gente já começou, né? Depois te atualiza o que você acabou perdendo. Aí, Tá, e depois eu vou ficar para a próxima também. beleza, quando acabar aqui a gente avisa e entramos no outro link. Oi, Giane, também Ok. boa noite. Então, continuando, pessoal, hoje o assunto principal, planejamento, como fazer um plano de ação, fazer esse diagnóstico, né? Como o que fazer aí, como apresentar. A gente já acabou falando de vários assuntos. Ninguém tem mais nenhuma pergunta sobre. Eu vou mostrar aqui então o jornalzinho com as O início ações, né? do- Oi, alguém falou? Não, ok. Compartilhar aqui. Então, o diagnóstico, depois de muito trabalho, de fazer acontecer, ele se materializou, né, no jornalzinho da quadra. Vocês estão vendo? Uhum. Estou. Aí todo ano a gente atualiza o jornalzinho, né? Essa é uma das ações, justamente foi colocar esse totem na entrada da quadra, né? Isso já foi bem depois. É, um papel importante nosso, como a gente já falou, como associação de moradores, é conectar a comunidade, ser uma ponte de intermediação com o poder público, né, e com quem for ali na quadra. Então, a gente está sempre no trabalho de educação também, de estimular as pessoas a exercer a cidadania. Alguém vê um poste desligado, a ensinar essa pessoa a fazer um chamado junto com você. Não é, prefeito? Faz o chamado. A pessoa viu, tirou foto do poste desligado, ela vai pedir para o prefeito fazer. Não, ela pode muito bem fazer. Encaminha o protocolo, avisa, prefeitura junto. Quanto mais gente fazendo, é muito melhor, né? E claro que a gente faz com o maior prazer se alguém vem te falar, mas assim, é um papel nosso fazer isso de educação. Pensando nisso, a gente colocou aqui uns contatos úteis, né? Telefones úteis e divulgamos sempre com polícia, bombeiros, SUS, né, energia, CAESB, etc, né? Então, a gente colocou isso, está sempre estimulando as pessoas a fazerem ouvidorias, principalmente em casos de urgência, né? A gente tem o contato da prefeitura, aqui é a nossa diretoria, né? À disposição sempre. Um e-mail, recomendo a criação de um e-mail oficial. Redes sociais vai ser sempre bem-vindo, né? Cada vez mais é bem interessante de utilizar para divulgar, conectar novas pessoas, né? E registrar as ações.
Então aqui tá, a gente teve decoração, enfim, eu vou mostrando rapidamente aqui um monte de ação que foi feita pela quadra, tipo decoração de Natal, revitalização da quadra de areia, nova acústica para quadra de basquete, que tinha muito barulho, a gente conseguiu um material bem interessante para reduzir o impacto, e moradores tinham muito problema, né, que de noite o pessoal jogando, placas de recolha fezes dos animais, manutenção do parquinho de areia constante, né, pinturas. Jean, esse é o Instagram? Não, esse é um jornal que a gente faz da quadra. Todo ano a gente Ah, divulga, tá. faz um jornal com as Entendi. ações que a gente fez, tipo bancos antes e depois. Pintura de totens constantemente, infelizmente tem pichação, né? Então é importante com rapidez, pichou, já pintou, né? Mostrar que ali estamos de olho, que o pichador ali vai gastar a tinta porque a gente está atento, né? Com Limpeza. relação a essa, eu posso perguntar ou não? Não, deixa eu só falar primeiro, Silvio, para não Tá. quebrar, e depois a gente abre para todo mundo, pode ser? Limpeza 2 vezes por semana a gente promove, tem uma pessoa da quadra que a gente contrata via MEI, né? Diárias para poder dar um reforço na limpeza. Não, claro que a gente sempre chama o SLU, que é quem é responsável pela limpeza, mas a gente zela por uma quadra mais limpa, então investimos nisso. Lixeira de descarte de pilhas e baterias. Colocamos várias lixeiras na quadra e a gente que cuida da manutenção dela, de limpar, né? Porque o SLU só cuida das deles. Alguns até limpam as nossas, mas assim, as da SLU cuida das lixeiras da SLU, as da prefeitura é a responsabilidade que é da prefeitura. A gente colocou câmeras em pontos vulneráveis, festas, eventos, fazemos muito em parceria com a quadra vizinha, 104 Norte. Várias ouvidorias que depois a gente vai tratar sobre uma aula sobre isso, enfim, reforma de canteiro. Estou mostrando bem rapidamente aqui, tapa-buraco, tudo que é possível fazer. A gente já fez muitas coisas, né? Alguns remendos que não é o ideal nessas calçadas danificadas, é um problema grave em todo plano piloto, toda a cidade, com certeza. Mas foi possível fazer muita coisa. Tem campanha de arrecadação de alimentos constantemente, projeto solidário da quadra. Aqui, reforma do parquinho, né? Comentei para vocês que foi 15 anos abandonado, como era antes e aí como ficou depois. Quadra de esportes revitalizada. Então, a gente revitalizou muita coisa, né? Tudo isso é possível fazer. Ó, os totens, como eram, a gente conseguiu. Restauração de bueiros, balão, paisagismo, né? Ficava mais bonitinho. Enfim, passando aqui muito rápido, depois eu posso compartilhar para você. Comunicação entre rádio e entre porteiros, coletores de fezes de animais, né? Os remendos que já tinha falado, tem mais lixeira. Enfim, rede de vizinhos protegidos, coleta de vidro. Tem muitos assuntos aqui. Retirada de abelhas com apicultores, sem matar as abelhas, né? Retirar de forma correta em alguns pontos. Aqui, forma de receita que a gente comentou rapidamente, os copinhos da quadra, além de gerar uma identidade, as pessoas querem ter uma lembrancinha, ainda é uma forma de receita, ajuda a pagar algumas contas aí, né? Aulas de futebol para criançada, tem feirinha da quadra, os eventos que já tinha falado também. Isso daqui tá um jornal são de 2 anos, né? Então tem coisas dos 2 anos estão juntas. Tem coisas repetidas porque são de 2 anos. Termo de aprovação de conta, enfim, classificado, essa parte é legal. Colocamos trabalhos, serviços prestados por moradores da quadra, indicações de moradores, lojas da comercial, né? Isso é bem interessante também. E é isso. Parei o compartilhamento. Mostrei esse jornalzinho. Esse jornalzinho, ele surgiu, pessoal, do planejamento. O planejamento a gente diagnosticou, registrou e materializamos no jornal, mas demorou muito, não foi tudo de uma vez, né? A gente começou com as ações mais baratas, a gente tinha poucos recursos, foram aos pouquinhos fazendo, nos fomos planejando, e com o tempo, com muita perseverança, a gente conseguiu fazer o que estava previsto em fazer nas gestões, né? Então, é importante detectar algumas coisas que vocês não podem fazer. Por exemplo, iluminação pública, não podem fazer. Não, não é possível fazer iluminação, só podem registrar
chamados para a Neoenergia, né? Que era a SEB, a Neoenergia, e a gente não pode trocar uma lâmpada, não pode fazer nada. Então, tem algumas coisas que a gente não pode fazer. Todas as poda de árvore não pode fazer, por exemplo. Trabalho de paisagismo, jardim, coisas baixas, um galho tirar ali, claro, é possível. Mas poda de árvore não é possível, né? Tem algumas coisas que reforma de calçada, o máximo que a gente consegue fazer um remendinho ali, um buraco para evitar mais acidentes, né? Mas uma reforma de fato, como vocês devem ver em várias quadras aí, que estão sendo feitas por emendas parlamentares, né? Uma reforma completa da calçada. Isso é mais de R$ 500 mil. Então não tem como uma associação de moradores fazer uma obra desse tão cara desse jeito com as receitas tão baixas, né? Mas as outras coisas são possíveis. Então, por isso que eu recomendo muito planejamento, faz toda a diferença. Tem algumas quadras que fazem também planejamento, a gente compartilha que faz toda a diferença assim, orçar, pedir orçamentos em 3, 4 lugares, comparar preços, apresentar esses orçamentos para o conselho, para a comunidade, né? E achar as melhores opções. Tem perguntas aqui no chat, eu não vi. Ah, não tem perguntas. Alguém gostaria? Tem 8 minutos para fechar esse link, depois a gente abre o segundo, mas alguém gostaria de falar algo, perguntar? A Silvia, né, Silvia? Você queria falar algo? Ah, sim. Jean, com Sim. relação a essa a placa da entrada da quadra, né? Uhum, É, eu fico namorando essa sua placa, porque uhum, eu passo aí na frente da sua quadra quase todo dia, duas vezes ou mais por dia. E eu queria saber como é que ficou com relação àquela Sedu que disseram que a gente não ia poder colocar, que iam tirar as placas. Eles têm já saiu alguma coisa? Porque eu fiz orçamento, né? Até acho que eu pedi você que me uhum, passou o sim. telefone, eu fiz orçamento, ficou em 3.000 a placa, Uhum, e aí eu fico assim com medo, eu investi esse valor e depois eu ter que tirar, entendeu? E aí eu fico preocupada, né, de investir o dinheiro da comunidade e depois, enfim, ter que tirar. O sim. que É, você... Ah, Ah, Silvia, essa sua preocupação é importante sim, né? Na época que eu coloquei, a gente não tinha nada disso, né? Várias outras quadras já tinham. Essa quadra de prefeitura comunitária já tem desde os anos 80. Seja bem-vinda, quadra tal. E é algo que surgiu aham, recentemente nos pegou de surpresa e a gente vê que é uma medida muito impopular e que as prefeituras não gostaram não, né? Então, a gente é. poder ter a liberdade de fazer. Então, não tem nada avançado ainda. Acho que eles perceberam que é um vespeiro aí a se tocar, né? Porém, para você ficar tranquila, é o seguinte: mesmo que sejam retiradas essas placas, elas podem ser colocadas em outro local da quadra, né? A questão que está sendo discutida é pela Hum. entrada da quadra, a questão de sinalização e tudo isso, querem meio que manter um padrão. Enfim, mas a placa vai poder ser colocada em outro ponto. Eu já até Mas essas nossas, você viu que a maioria da Asa Norte, pelo menos, que eu já vi, é quase tudo o mesmo padrão. Eu acho que é a mesma empresa que fez, né? Porque É, só muda a figurinha. Ou é um beija-flor, ou é. um IP, o seu é o girassol, né? Aham. É isso aí, é isso o que a gente está defendendo, né? Querendo dialogar com a administração, com a SEDU, é da gente tentar achar uma padronização, que seja possível fazer mais padronizado. O que eles argumentam é não ter padronização para virar uma bagunça e perde muito de várias questões, Uhum. né? Então, talvez podemos chegar no meio termo e ter alguma padronização, mas não tem nada avançado. Eu te recomendo, no momento, gastar o dinheiro em outras coisas mais urgentes, enquanto isso não avança, né? Ah, entendi. E Porque assim, uma eu das faria assim, coisas né? que eu, quando, ah, Desculpa. e as pessoas estão me cobrando essa placa, você acredita? Uhum. Ah,
Acredito. Porque quando eu assumi, eu falei, gente, a primeira coisa, vamos colocar uma placa. A entrada da nossa quadra é tão feia, não tem um jardim de nada, não tem nada. E agora eu estou começando a arrumar a entrada da quadra. Começamos pela iluminação, que estava tudo escura, Legal. entendeu? E agora vamos tentar arrumar um jardim bem bonito na frente e tal. Acontece que a entrada da nossa quadra é tomada por mangueira, então já é uma escuridão louca, Aham. entendeu? Entendi. Mas enfim, Entendi. Você tem que ver esse da placa. Conversa com o pessoal, explica para eles, ó, estamos esperando, tá tendo esse problema. Se vocês quiserem, a gente bota, mas tem o risco de ter que ser retirado, a gente bota em outro ponto, tá? Oi, sim. Castilho. Eu gostaria de fazer uma observação disso daí. Eu acho que a sua orientação já está absolutamente correta, porque não é só a ainda não. Todo o planejamento brasileiro de sinalização urbana, faz parte de um projeto bastante grande e que faz parte, inclusive, do tombamento da cidade. Uhum. Essa linha que você está falando, Jean, que eu acho que é o caminho mais correto, é através da administração e dos demais órgãos do GDF, a gente buscar uma padronização de sinalização, de localização, porque envolve muita coisa. A gente pensa que é só chegar e botar uma placa na porta, não é na porta não, na entrada. E não é bem assim, não. Essas coisas tem muita coisa que em torno de uma decisão dessa. Então, eu acho que essa sugestão que você deu, Jean, eu acho que todos nós temos que ficar bastante atentos. Não devemos, nos precipitar e fazermos assim aquilo que a gente acha que deve ser feito e não gasta esses 3.000 agora, não. Mas o trabalho que o Jean está fazendo, eu acho que o trabalho que nós temos que nos associar a ele. Temos que É, buscar os do GDF, que são responsáveis por isso, que normatizam isso, que regulamentam isso, e podemos aí sim desenvolver um trabalho em conjunto, isso é uma padronização, eventualmente até eles mesmos podem fazer esse troço, porque tem um padrão tem um padrão de comunicação visual nisso aí que a gente não pode é, desprezar, né? Não pode ser desprezado. E esse padrão é, inclusive, reconhecido internacionalmente. Ele faz parte, inclusive, do tombamento da cidade. É uma coisa Beleza. muito, temos que estar muito atento a isso. Eu acho que a orientação do Jean e esse caminho que ele está falando, de buscar um consenso ali, vamos dizer assim, um estudo por parte dos órgãos do GDF, eu acho que é o caminho mais assertivo e nós temos que nos associar ao Jean nessa luta aí, nesse caminho. isso. Inclusive, Valeu, eu cheguei a Castilho. conversar, eu me preocupo muito com isso, principalmente em gastar o dinheiro público, né? Um dinheiro que está sendo administrado por mim. Eu tenho muito cuidado com isso. E aí eu tive a preocupação, né? Eu tive acesso a Ivelisse Long, que faz parte dessa comissão de arquitetura, de urbanismo, em Brasília, e ela me orientou exatamente com relação a isso, ao que o Jean está falando, né? Que por enquanto que eu esperasse, até mesmo porque ela acha muito desproporcional essas placas, que elas teriam que seguir um padrão Uhum. vertical, enfim. Ela falou lá, mas que era para eu realmente esperar. Então, assim, é só porque eu conversei com ela tem um certo, acho que tem mais de meses já. Aí eu te perguntei se você, por acaso, teria algo diferente disso, mas muito obrigada. Eu Valeu, quero Castilho. falar uma coisa aqui. Eu não duvidaria nada, e eu até espero assim, não que eu queira, mas eu acredito que vai acontecer. Não vai demorar muito para arrancar tudo isso, Uhum. porque isso que a arquiteta falou está cheio de razão. Existe um padrão de comunicação, um padrão estabelecido, criado, está tudo tombado, está tudo definido. Não se pode fazer o que a gente quer, não. E eu não duvidaria nada se dentro, não sei se em um mês, em um ano ou 10 anos, mas é só uma questão de tempo para tudo ser arrancado e ser feito ser feito para outra coisa. É Então a gente tem que verdade. se associar aí com a Algian, porque o trabalho que o Jean está fazendo é que está certo. É se juntar com o governo e dizer, olha,